Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Estamos na nossa primeira aula de 2026. Uhul! Feliz ano novo para todo mundo! E dessa vez iremos falar sobre a nossa quarta e última função orgânica, inorgânica, os óxidos, tá bom? Já falamos de ácido, base, sal, agora falta aí os nossos queridos óxidos, tá bom? E é, eu demorei um pouquinho para gravar, eu sei, né? Faz acho que um mês, um pouco mais, talvez, que eu gravei minha última aulinha. E eu preciso falar um pouco disso com vocês também, mas eu vou deixar pro final do vídeo, tá bom? Então vamos começar, tá? Começando aí pela definição de óxidos. O que são eles? São compostos binários, ou seja, eles são compostos por dois elementos, tá bom? Dois elementos formados pelo oxigênio e algum outro elemento, tá bom? Pode ser qualquer um outro, tá? O oxigênio aí tem que ser o mais eletronegativo desse composto, tá bom? Ou seja, mas a gente sabe, né, que só tem um elemento que é mais eletronegativo que o oxigênio. O flúor. Então aqui, ó, observação. Apenas um elemento mais oxigênio que o oxigênio é o flúor. Ou seja, o composto OF2 não é um óxido, tá bom? Apesar de ser um composto binário e ter oxigênio como um dos elementos, não é um óxido, porque o flúor ele é mais eletronegativo que o oxigênio, tá bom? Então aí fica a regrinha, tá? Fórmula geral EXOY. A gente usa aí a regra do escorregador para ver a carga de cada um. No caso, a carga do oxigênio vai ser um númerozinho do outro, né? E assim vai. E, e, o, e a carga do outro elemento vai ser o númerozinho do oxigênio, tá bom? Eu vou usar o segundo elemento dos óxidos aqui como letra E, tá bom? Em quase todos os outros slides, tá? Então, só para deixar vocês aí cientes. Exemplos: cálcio 2 mais oxigênio 2 menos, CaO, porque esse aqui mais 2 menos 2 dá zero, tá bom? Então a gente pode simplificar, tá? Eu vou pegar um, coloco o outro, já dá zero no normal. Com o sódio, ele é mais um e o oxigênio é menos 2. Então a gente precisa de dois sódios e um oxigênio para ficar a carga igual a zero, beleza? Os óxidos aí são encontrados em pigmentos, nas ferrugens, como sais, né? Esse aqui é a sílica, mais específico que eu vou falar no final do vídeo. Em refrigerantes, gelo seco, na respiração e na queima de combustíveis fósseis. Eles estão em todos os lugares, beleza? Nomenclatura, vamos começar com a parte chata. Quando E for um metal de carga fixa, um metal que a carga dele não é variável, tá? O composto será iônico, né? Terá uma doação de elétrons e será sólido à temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius. Nomenclatura óxido mais D mais o nome do elemento. Bem simples, né? Esse aqui, óxido de potássio, óxido de magnésio, óxido de bário e óxido de alumínio, tá bom? Essa aqui é a regrinha de cada um deles, tá bom? Esse aqui é alcalino só, então ele é mais um, né? Que nem o sódio que a gente viu. O magnésio e o bário são alcalinos terrosos, então eles são mais dois. Então, com mais dois menos dois dá zero. Precisa de um de cada. E o alumínio ele é mais três, tá? Então, aqui o 3 vem pra cá e o 2 do oxigênio vem pra cá. Beleza? Regrinha do escorregador, assim. Quando E for um metal de carga variável, um metal que pode ter mais de uma carga, tá? Uma carga diferente. Composto iônico e sólido de petromite, igualzinho esse aqui. Óxido D, aí é nome do E, né? E a carga dele em algarismo romano, ou você pode colocar uma terminação de ico ou oso. O ico para o maior NOx que ele pode ter e o oso para o menor NOx que ele pode ter. Ah, mas se ele tiver tipo três NOx possíveis, né? O do meio não vai usar isso aqui, tá? O do meio vai ter que colocar o algarismo romano mesmo, beleza? É bem parecido com o do sais, tá? Bem parecidinho. Aqui, a forma aqui do óxido de ferro 3, que aqui no oxigênio número 3, então, carga 3. O óxido férrico. Esse aqui é o óxido de ferro 2, o óxido ferroso. E o cobre, mesma coisa. Óxido de cobre 2, porque a carga do cobre é 2. Nossa, quase que eu falei a cabra do cobre. A carga do cobre é 2, né? Ou óxido cúprico. E o óxido de cobre 1, ou óxido cúprico, beleza? Eu não sei se eu falei isso pra vocês, mas o básico, assim, a base dos óxidos é que o oxigênio, a carga normal dele é menos 2, tá bom? Família do oxigênio menos 2, tá bom? E aqui temos a hematita, a principal minério de ferro, que é justamente o óxido de ferro 3, o óxido férrico, tá bom? Conhecido aí como hematita, encontrado naturalmente, tá bom? Ó, pausa pra água.
Podemos continuar. Quando E for um ametal, ele vai ser um composto molecular, porque a gente sabe que os ametais fazem ligações covalentes, e pode ser sólido, líquido ou gasoso. Aí que surge mais uma variedade aí, né, dos óxidos. Nome: prefixo, mono, di, tri, tetra, etc. Óxido. Essa parte aqui, ela vai indicar na nossa fórmula a quantidade de oxigênios que tem, tá bom? Então, tipo, se for monóxido, só tem um oxigênio. Dióxido, dois oxigênios. E assim vai, tá? D, em prefixo, nome de E. Aqui, mesma coisa, vai indicar a quantidade do E, tá bom? Do outro elemento. Aqui tem no óxido, tá bom? De 2 tritetra, não, 3 tetra, 4 pente 5 e assim vai, tá bom? Formulinha agora, vamos exemplos. N2O, monóxido, aqui mono, de dinitrogênio, dois nitrogênios, beleza? Aqui vocês podem ver que eu deixei mono aqui e não aqui, que é porque o mono no nome do outro elemento, ele fica omitido, tá? A gente sabe que ele tá lá, mas ele não precisa estar lá, tá bom? Então a gente não coloca aí, tá bom? Pentóxido, aqui, 5 óxidos de difósforo, 2 fósforos. Heptóxido de iodo, aqui eu coloquei um negócio que não dá para escrever de iodo, né? De iodo, beleza? Porque é um prefixo mesmo, não pode juntar, só o mono. Monóxido de carbono, que a gente vai falar que é esse carinha aqui, o CO. Beleza? Show de bola. Então, vamos continuar. Agora, eu acho que tem uns 5, 6 slides sobre a classificação, porque tem vários tipos de óxidos, tá? Eu vou cobrir todos eles aqui para vocês, tá? Óxidos básicos e ácidos, vamos lá. Óxidos básicos é quando o E for um metal, tá? Quando o E é um metal, óxido básico, tá bom? Pode participar de duas reações. Quando junta com uma água, ele vira uma base, né? Ou seja, quando junta com água, vira ele mesmo, né? Vira uma base. Ou uma neutralização mesmo, né? Óxido básico mais ácido vira sal e água, beleza? Exemplinhos aqui. Esse sal aqui, ele é básico, porque ele é um metal, sódio é um metal alcalino, família 1A. Na2O mais H2O vai dar uma base aqui, que tem o OH, tá bom? NaOH. Mesma coisa aqui embaixo. O sal, não, desculpa, o óxido, mais a água vai virar a base, tá bom? Que é o CaOH2, tá? Bem simplesinho. E aqui a neutralização. Eu deixei em roxo o que forma e o que junta para formar a água, tá bom? Então aqui o óxido, quando junta com a água, com o ácido, vira aí o sal, NaCl, sal de cozinha, o famosão cloreto de sódio, mais a água. Mesma coisa aqui com o cão, o CaO, óxido de cálcio. Quando junta com ácido sulfúrico, vira o sulfato de cálcio, mais a aguinha aí, beleza? Óxidos ácidos. Tudo que a gente viu aqui, de novo, só que ao contrário. Quando o E, né, o elemento do lado do oxigênio, for um ametal, tá bom? Quando for um ametal, vai ser ácido. Óxido ácido mais água viram ácido, que nem a gente viu aqui. E óxido ácido mais base, sal e água. Neutralização. Facinho. Beleza? Então vamos lá. Esses dois aqui, ó, os dois são ametais, tá bom? O enxofre e o carbono. Então eles serão ácidos. Beleza? Óxidos ácidos. Então, juntando com água, viram um ácido. E juntando aqui também com água, viram ácido, né? Esses respectivos ácidos. Agora, uma coisa legal aí que vocês acho que podem ter visto já na química é a palavra anidro ou anidrido, que é quando a gente pega uma molécula, vou pegar de exemplo aqui o ácido fúrico, e tira uma molécula de água dela, ou seja, remove dois hidrogênios e um oxigênio. Quando a gente faz isso, vira o SO3 aqui nesse caso. Então a gente pode dizer que o SO3, além de óxido de trióxido de enxofre, ele é o anidrido sulfúrico. Porque aqui é ácido sulfúrico, tirando uma água, vira anidrido sulfúrico. Que vem de uma palavra do grego, que significa sem água, né? Desidratado. Beleza? Aqui vale a mesma coisa, tá? Se a gente tira os dois hidrogênios e um oxigênio, vira o CO2. Beleza? Bem simplesinho aí. E aqui outras neutralizações. Temos um óxido ácido mais uma base virando um sal e uma água. E aqui mesma coisa, um óxido ácido com uma base virando aí o sal e a água, tá bom? Aqui é da onde vem a água. Show de bola? Então, próximo aí. Agora começam as coisas legais. Ah, inclusive, eu sei, gente, é muita fórmula, é muito número, muita reação para decorar, sabe? Fica chato, fica difícil. Mas essa parte, o que vocês precisam saber, né, para já saber tudo que tudo que tem aqui,
é que básico, metal. Ácido, ametal. Ó, vê aqui ácido. Ácido começa com A. A de ametal. Beleza? E as duas reações que eles fazem. É, quando reage com água, eles viram eles mesmos. Óxido, ácido, água, viram ácido. Beleza? Então a água tira o óxido. Tá bom? Pensa nisso. Aí, e neutralização, tá? E neutralização. Daí fica de boa, tá bom? Agora sim, óxidos neutros ou indiferentes. São os óxidos que não reagem com água, nem com ácidos, nem bases, tá? Mas podem sim participar de reações químicas, tá bom? Como produto, como reagente, tá? Só não reagem com esses três carinhas aqui, tá? Os principais é o CO, o NO e o NO2. E o CO aqui, que eu acho que é o mais legal, né, que a gente pode falar, é o monóxido de carbono, um dos diversos produtos da combustão incompleta de combustíveis e do cigarro, por exemplo. Eu digo incompleta porque ela não é completa. Quando ela é completa, ela forma CO2 mais água, né, quando contém hidrogênio. CO2. Quando ela é incompleta, pode formar o C mesmo, que é a fuligem, ou o monóxido de carbono, que é esse gás tóxico aqui, tá bom? Mas por que ele é tóxico, né? Você deve ter ouvido falar disso. Porque ao entrar em contato com a hemoglobina do sangue, que é uma proteína que tem nas hemácias, tá nas células sanguíneas, forma a carboxiemoglobina, que impedindo o transporte de oxigênio pelo sangue, né? Porque o oxigênio não consegue mais grudar nela, porque já tem o monóxido de carbono, podendo causar dores de cabeça, enjoo, inconsciência ou até mesmo levar à morte, tá bom? Por falta de oxigênio, tá bom? Asfixia. Aqui fica a hemoglobina, ó. Aqui essas hemoglobinas com monóxido de carbono. Aí não dá para entrar oxigênio, né? Forma carboxiemoglobina, que é um composto estável, ou seja, ele fica ali, tá bom? Ele não sai, não consegue mais se prender. E a pessoa pode acabar levando à morte se não tratar. Esse óleo pode ser liberado aí pela combustão dos carros, das indústrias, pelo cigarro, né? Várias fontes aí de combustão mesmo, tá bom? E faz mal para a saúde, então não fumem, tá? Não fumem, por favor. E aqui também o NO, ele participa das reações químicas da chuva ácida. E aí, que inclusive será a próxima aulinha, tá bom? Que eu vou tentar fazer, que eu adoro esse conteúdo, então vou tentar fazer uma aulinha bem legal pra vocês. Óxidos duplos ou mistos são óxidos formados por óxidos de metais com cargas variáveis, ou seja, mais dois que juntam e viram meio que uma substância, um composto, tá? Com dois óxidos. Exemplo, magnetita, uma pedra ímã natural, que é um óxido duplo, formado pelo óxido de ferro 2 com o óxido de ferro 3, tá? Aqui tem a reaçãozinha dela, que a gente pega um junto no outro e fica aqui F3, Fe3O4. Essa aqui é a magnetita, um minério, né, um ímã formado aí pelo dois óxidos de ferro, então óxido duplo, tá bom? Ou misto. E tem um zarcão também, que é a única, é a união do óxido de chumbo 2 e do óxido de chumbo 4. Ele é utilizado como base na pintura de superfícies metálicas para evitar a ferrugem, tá bom? Então aqui, uma tinta de zircão, vem aqui ó, complemento para metais, que você pinta e evita a ferrugem, evita a corrosão aí do metal, de superfícies metálicas, beleza? Óxidos anfóteros, do prefixo grego amphi, que significa ambos, ou seja, podem ser tanto ácidos ou básicos, ter essas duas características, dependendo das substâncias que estão em contato, né, que vão reagir. São compostos pelos elementos da parte central da tabela periódica, zinco, chumbo, estanho, alumínio, arsênio e antimônio, e participam nas reações de neutralização, tá bom? Um exemplo bem legal é o alvaiade, que é um pó branco utilizado como maquiagem para pintar o rosto. É como maquiagem mesmo. Formado pelo óxido de zinco, o ZNO, tá bom? Que é esse pozinho branco aqui, tá bom? Então, óxidos anfóteros podem ser ácidos ou básicos. É isso. Agora nós temos aqui os outros tipos de óxidos, né? A gente pode dizer, que são os peróxidos e os superóxidos. Peróxidos são formados pelo íon O2 menos O2, 2 menos, tá? Porque normalmente os óxidos é o O2 menos, tá? Esse aqui é o O2, 2 menos. Eles podem se ligar ao hidrogênio, aos metais alcalinos e alcalinos terrosos, família 1A e 2A. Mas o mais conhecido, famoso, que eu não poderia deixar de citar aqui, é o peróxido de hidrogênio, o famoso H2O2, nome usual, água oxigenada. Ela é utilizada aí na desinfecção de ferimentos,
como produto de limpeza em residências e empregada em várias partes da indústria química, como no processamento de madeira, na celulose e do papel, no tratamento de despejos industriais, na fabricação de solventes e plásticos e no branqueamento industrial das fibras de algodão para fazer tecidos. Bem legal, um composto bem simples, né? Mas bem legal, tá bom? Aqui, ó, água oxigenada, peróxido de hidrogênio aqui embaixo, tá bom? Superóxidos, eles são muito menos comuns, tá? Eles são bem estáveis e não são achados na natureza, tá bom? São formados pelo íon O4 2-, tá? E sendo o NOx do oxigênio aqui menos 1/2. Aqui é menos 1, tá? Aqui é menos 1/2. Eles se ligam aos metais alcalinos e alcalinos terrosos, que nem os peróxidos, mas não ao hidrogênio, tá? E exemplos, temos o superóxido de sódio, Na2O4, e o superóxido de cálcio, que é o CaO4. Bem simples, tá? Bem facinho de entender. NOx menos 1/2, tá bom? Agora vamos falar um pouco de algumas aplicações que os óxidos têm, tá? Aqui, eu peguei alguns bem legais que eu achei aqui para colocar aqui para vocês. São só esses quatro, tá bom? Dióxido de carbono, talvez o mais famoso, né? Ele aí é um dos principais responsáveis pelo agravamento do efeito estufa, né? Levando aí ao aquecimento global, liberado na combustão completa, como eu já falei, tá? Na gaseificação de bebidas, como refrigerantes, né? Até água gaseificada. Participam aí da fotossíntese, porque as plantas capturam o oxigênio, transformam em glicose e liberam oxigênio, tá bom? Eles aí participam também das reações da chuva ácidas e da acidificação dos oceanos, que é um problemão. Eu falei da acidificação dos oceanos no meu vídeo sobre os corais da Amazônia, então se vocês quiserem ver, tá aí no canal. E da chuva ácida, que eu ainda vou fazer o vídeo. O dióxido de enxofre, que eles andam de mão dada, esses dois aqui. Eles participam do processo de produção do ácido sulfúrico, também o SO3, tá? O trióxido de enxofre também. O H2SO4. E também está presente nas reações químicas da chuva ácida, tá bom? Bem importante, bem famoso aí, tá? O monóxido de dinitrogênio, que foi o primeiro anestésico utilizado principalmente por dentistas e é conhecido como gás hilariante, tá bom? O óxido de silício, SiO2, eu acho que é um dos mais famosos também, né? Conhecido como sílica, presente na areia e no quartzo, né? A praia, se vocês acham um cristalzinho bem branco, muito provável que seja sílica, talvez até 100% certeza que é sílica. Utilizado na produção de vidro e também um desumidificador, no famoso gel de sílica, né? Para evitar mofo, evitar proliferação de bactérias e fungos, tá bom? Agora nós temos duas questõezinhas de vestibular, tá? Para ajudar vocês a fixar esses conteúdos. São duas questões bem simples que eu trouxe aqui pra gente resolver. Então bora lá. Cefet, Minas Gerais 2018. Muitas substâncias químicas são utilizadas com a finalidade de prevenir e tratar doenças. Um exemplo é o do óxido presente nos cremes contra assaduras, dermatites que afetam bebês nos seus primeiros meses de vida. Geralmente essas dermatites acometem a região da pele coberta pela fralda. As substâncias que pode, as substâncias que pode corresponder àquela citada como exemplo no texto é o. Aí ele dá quatro substâncias pra gente aqui. E ele quer qual delas é um óxido, porque é essa que é citada no texto. Então vamos lá. Letra A, óxido de zinco, já podemos marcar. VNO, composto binário, só tem oxigênio, não é o F2, então, um deles é oxigênio, não tem o F2, então essa aqui mesmo, tá bom? Os outros que ele deu é cada um de uma função inorgânica, eu achei isso legal. NaCl, cloreto de sódio, é um sal, né? Famoso sal de cozinha, então não pode ser aqui. HNA3 é o ácido nítrico, caiu no Enem. Então é um ácido, não pode ser. Hidróxido de cálcio tem esse OH, é uma base, não pode ser, tá bom? Então, letra A, ZNO, tá bom? Show de bola. Próxima questão. Cefet Minas Gerais, dessa vez de 2017. Então vamos lá. Textão, então vamos ler aqui o enunciado primeiro. As fórmulas moleculares dos óxidos citados no texto são, respectivamente. Tá bom, então ele quer as fórmulas dos negócios aqui, tá? Então vamos lá. Respectivamente. A água da chuva é naturalmente ácida devido à presença do gás carbônico, já vem, encontrado na atmosfera. Esse efeito pode ser agravado com a emissão dos gases contendo enxofre, sendo o dióxido e o trióxido de enxofre
os principais poluentes que intensificam esse fenômeno. Um dos prejuízos causados pela chuvasca é a elevação do teor de ácido no solo, implicando diretamente a fertilidade na produção agrícola de alimentos. Para reduzir a acidez provocada por esses óxidos, frequentemente é utilizado o óxido de cálcio, um óxido básico capaz de neutralizar a acidez do solo, num processo conhecido como calagem, tá? Esse aqui é o KO, tá bom? Que a gente viu antes. Agora ele quer as fórmulas desses quatro compostos que falaram pra cá. Primeiramente, gás carbônico. Essa aqui a gente tem que saber, tá? Mas eu acho que não só escola, mas de vivências também a gente acaba aprendendo que o gás carbônico é o CO2, tá bom? CO é o monóxido de carbono, é o tóxico, tá? Combustão incompleta e tudo mais. O númerozinho faz a diferença, tá? Então, não é a letra A e nem a letra D. É uma dessas duas aqui. Ah, mas agora a gente já vai descobrir aqui para ser pro SO2, S2O. Dióxido de enxofre. Vamos lá, pelo nome, nomenclatura aí, tá bom? Dióxido. Di é prefixo para dois e óxido, oxigênio, tá? Então tem dois oxigênios. De enxofre não tem prefixo, então seria mono, né? Ele está omitido. Então, um enxofre, dois oxigênios. Letra B, SO2. Nossa, sempre erro aqui. Tá bom? Então, essa daqui, tá? Aqui, mas deixa eu ver os outros. Trióxido de enxofre, trióxido, três oxigênios de enxofre, só tem um. Então, SO3 mesmo, tá? E óxido de cálcio, mesma coisa, tá? Não, desculpa. E óxido de cálcio. O cálcio, ele é da família 2A, então ele é mais 2. O oxigênio, como ele é um óxido normal, ele é um menos 2, então mais 2 menos 2, pum, zero, precisa de um de cada. Tá? Então, é isso mesmo. KO, CaO. Letra B, resolvido. Foi isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui, tá bom? Eu espero que tenha entendido tudo, tá? Eu sei que ficou um pouco confuso, essa parte de química ela é um pouco mais chata, eu sei disso, tá? Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo o mais rápido possível, tá? Pelo menos tento responder, tá bom? E foi isso, gente. Muito obrigado e até mais, tá bom? Tchau, tchau. Mas antes de vocês irem, né, eu vou fazer um post da comunidade agora, falando um pouquinho sobre o futuro, né, do canal, tanto que esse ano vai ficar um pouco mais difícil para mim fazer as aulinhas, né. Eu não sei, na verdade, porque eu vou estudar para vestibular para valer agora, eu vou fazer cursinho, vou passar a maior parte do meu tempo estudando, então pode ser que eu faça muitas aulinhas, pode ser que eu faça poucas, tá? Então, eu vou falar com vocês mais detalhado por um post da comunidade, e a gente vê o que acontece, né. Mas é isso, gente. Tchau, tchau e até mais. Obrigado.